Olá, tudo bem com você? Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre uma modalidade de como você pode fazer o seu dinheiro se multiplicar e ao mesmo tempo receber aluguéis todo mês. Tá? Bom, essa é uma forma conhecida como fundos de investimentos imobiliários, que é um produto do mercado, que você vai saber nesse vídeo o que é isso, como funciona, como você pode entender mais e como de forma muito simples e fácil você já fazer um primeiro investimento. Porque os valores necessários são valores pequenos e entender um pouco disso para você começar já vai ser então o objetivo desse vídeo aqui hoje, tá bom? Bom, fundos imobiliários então é uma alternativa que existe há poucos anos em relação ao mercado como um todo, ao tempo de existência do mercado financeiro e na verdade então é uma alternativa diferente do que anteriormente, ou seja, antigamente se tinha, que era você comprar um imóvel e desse imóvel viver então do aluguel, tá? Existe até hoje, claro, mas hoje com uma acessibilidade maior para qualquer pessoa fazer isso de uma forma diversificada, ou seja, você tem vários imóveis, você pode ser dono de vários imóveis comprando uma cota, que é um pedacinho de um fundo de investimento imobiliário. Tudo isso a gente vai ver aqui em seguida, tá bom? Mas antes disso, eu te convido para se inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe, também me siga no Instagram e conheça mais, então, também na minha página no Facebook e também os meus programas de mentoria, links aí na descrição do vídeo. Tá certo? Então vamos adiante. Bom, os fundos de investimentos imobiliários é uma maravilha no mercado financeiro, eu considero, porque é uma alternativa, claro que você tem que considerar alguns aspectos aqui que eu vou salientar de positivos, a maioria deles, no meu modo de ver, e alguns deles que você tem que ter cuidado para entender, então, onde que você está entrando. Bom, vamos ver o diferencial. Por exemplo, aluguéis de imóveis, tá? Para você, então, viver de renda ou ter aluguéis, ou seja, este ativo pagar você, ou seja, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você, no caso, um imóvel transformado num bem físico vai pagar um aluguel para você. Então, isso é uma forma, tá? Agora, veja a diferença. Você comprando um imóvel, vamos imaginar um imóvel de 300 mil reais, tá? 300 mil reais, se você alugasse, você tivesse esse dinheiro, recebesse esse dinheiro, comprasse um imóvel e alugasse, em média, algumas pesquisas que eu já fiz, dizem que 0,5% é o valor de aluguel do valor patrimonial do imóvel. Então, se você tem 300 mil de um imóvel, 0,5% vai dar R$ 1.500, não é isso? Bom, em seguida a gente faz as contas comparativamente. Bom, mas enfim, você não tem, outro aspecto, nesse caso, você não tem liquidez. Ou seja, você quer vender por alguma necessidade de dinheiro, ou você já vai mudar para um outro estado, para uma outra cidade, enfim, você quer transformar esse imóvel em dinheiro, você não tem o que se chama de liquidez. Tá? Às vezes vai levar um mês, um ano, 5 anos, isso é bastante comum, porque a venda do imóvel depende de outros, não depende de você. Então, esse é um aspecto, esse aspecto do diferencial em termos de liquidez. Por quê? Porque no fundo de investimento imobiliário, você não tem este problema. Tá? Se você quiser vender as suas cotas, ou seja, se você tiver 300 mil em cotas de fundos de investimento imobiliário, você simplesmente vai acessar o home broker da sua corretora ou a sua plataforma no banco digital e vai colocar à venda. Tá? Como começa o mercado às 10 horas da manhã, daqui a pouco, 11 horas, 12 horas, 1 hora depois, enfim, você já teria condições de vender essas cotas, tá? E você está com dinheiro na mão. Então, liquidez entre um e outro, o diferencial é esse aí, tá? Segunda coisa, tá? Como funciona isso, então? Bom, em termos de valores, tá? Outra diferença, tá? Você, para comprar um imóvel, precisa um valor já bastante mais fortinho, né? 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, enfim, são valores maiores para você começar um investimento para fazer esse movimento de receber o aluguel como renda. No caso dos fundos imobiliários, você pode comprar fundos com menos de R$10 até. Tá? A grande maioria que eu estive pesquisando hoje, tá? E se você for olhar, tem em torno de R$100. Vamos exagerar e pensar que então os fundos têm este patamar aí, de 10 a R$100. Tá? Convenhamos que é um valor acessível para se começar. Tá? Então, esse é um aspecto positivo. E o funcionamento é simples, como eu já falei, você entra na plataforma da corretora, da sua corretora, do tipo XP, Clear, Rico, enfim, ou a corretora do seu banco, ou o seu banco digital, enfim. Dessa forma, você consegue fazer
facilmente esses movimentos. De modo geral, também outro ponto importante, que as corretoras hoje, elas têm uma coisa que no passado tinha, a taxa de corretagem, e praticamente foi abolida na grande maioria delas. Bom, outra coisa importante é entender isso que eu estou falando, juntando informações. Aliás, o conhecimento é uma das 10 coisas mais importantes para as pessoas de sucesso, os milionários, os ricos e de sucesso naquilo que fazem, ou seja, o conhecimento. É um valor extremamente importante. No caso dos fundos, existem caminhos que são plataformas específicas que trabalham com muita informação e informação de qualidade que você pode pesquisar. Tá? Por exemplo, tem a Funds Explorer, tá? Tem lá o Investidor 10, tem Fundamentos, tem Status Invest e por aí vai. Tá? Estou citando alguns nomes e depois até alguns eu vou deixar na descrição do vídeo para você mesmo pesquisar. Bom, então nesses sites você entra e você vê então a história de cada um desses fundos que eu estou falando. Que na verdade, o que é o fundo? Tá? Só fazendo um parênteses aqui. É um conjunto de imóveis, de bens, tá? No caso do fundos que chama-se de tijolos, né? Ou de papéis, ou um misto de tudo isso. Papéis são, na verdade, os certificados de recebíveis imobiliários, né? Que são aquele dinheiro que os bancos captam para investir em imóveis, e você compra então um título, dentro do fundo tem um título desse tipo, então você está comprando um fundo que tem um conjunto de ativos, que pode ser então ou só de um ativo, ou esse misto de vários tipos. Por exemplo, imóveis como shoppings, imóveis como, por exemplo, galpões logísticos. Você vai identificar 4 letras, por exemplo. Tem um fundo lá, o KNSC 11, tá? Que aliás eu trago aqui para a gente fazer um exercício em seguida. Ele mais outros, tá? Então, você já entendeu, então, a partir disso, a mecânica de como é que você entra, entende e faz assim, esse reconhecimento daquilo que é mais importante. Tá? Claro que tem uma análise para ser feita, né, de vários aspectos, que é, por exemplo, qual é o preço dele, onde que ele investe, se investe, por exemplo, num conjunto de shoppings, onde que estão esses shoppings, tá? Em que cidades, em que estados, a quantidade de imóveis, por exemplo, que tem em cada um deles, e essas informações estão dentro desses sites que eu falei. Tá? Bom, outra coisa importante, aqui um exercício que eu anotei para a gente ilustrar toda essa minha conversa aqui com você. Bom, se você tem, por exemplo, um imóvel, tá, usando o que eu falei, que vale 300 mil reais, e ele está alugado, se você tiver esse percentual de 0,5%, você tem 1.500 reais de aluguel. A diferença é que no caso do aluguel você vai pagar nesse tipo de investimento, se você fizer este investimento, você vai ter que descontar um imposto de renda de 27%. Então você vai ter lá, desses 1.500, um desconto que vai representar um valor líquido de R$ 1.095. Tá? Então esse é o seu valor líquido. Aí no caso dos fundos imobiliários, então vou pegar aqui uma coleção que eu peguei de uma carteira que eu tenho montada, que diz o seguinte: bom, eu tenho lá uma média de alguns com um valor pagando dividend yield de 1%, outros de 0,7%, outros 0,8%, outros 0,9%, mas numa média de 0,9% ao mês. Tá? Se aplicado 0,9% ao mês sobre os 300 mil, vamos imaginar que eu peguei comparativamente 300 mil reais e comprei fundos. Tá? Então, se eu aplicar nessa média, eu tenho um valor de R$ 2.700 mensais. Então, 2.700 mensais, ele é o valor líquido, porque nos fundos imobiliários os rendimentos são isentos de imposto de renda. Tá? Pelo menos por enquanto, nesse momento no Brasil, que estamos em maio de 2024. Tá? Bom, tá aí outra diferença em termos de numerologia aqui, fazendo um cálculo que é sempre o mais importante. Bom, você precisa então, para viver de renda, você precisa saber um valor, você precisa ter um valor. Qual o valor que você precisa para você ter de fundos, né, esse patrimônio financeiro, e que você possa viver de renda? Bom, uma conta que eu já fiz, isso significa fazer o cálculo de qual é a conta que vai traduzir em valor de liberdade financeira ou de independência financeira, é da seguinte forma, tá? Em média, se você tem 0,9% de rendimento mensal, tá? Isso representa, então, transformando em coeficiente, 0,9 dividido por 100, dá um coeficiente 0,009, tá? Se você pegar e olhar, por exemplo, os seus gastos mensais são de R$ 3.000,
Tá? Então, trabalhando com mês, R$3.000, vamos imaginar, poderia ser 5, pode ser 10, enfim, você pegando o valor do quanto que você precisa por mês para viver de renda, você divide esse valor por, no caso aqui, o coeficiente 0,009 e vai definir que o valor que você precisaria é de R$333.000, tá? Bom, então você tem que chegar a R$333.000, vamos imaginar que você faça um plano, então é uma oportunidade de, se você está começando, de planejar isso. Ou se você já está nesse caminho, tá? Então é só seguir e sabendo o valor que você precisa. Então 333.000, a título de exemplo, tá? E você vai querer então montar lá uma carteira de investimento para atender esse objetivo. Você pode dividir, aqui eu dividi em 4 fundos. Na verdade eu tenho 8 fundos aqui nessa carteira, mas eu peguei 4 fundos para fazer essa divisão aqui. Bom, então esses 333.000 dividido por 4 dá um valor de 83.000. Né? 83.000, então cada um deles, né? Então eu vou lá numa dessas plataformas de análise, por exemplo, a Funds Explorer, né? Ou outra que seja, e vou fazer então vou ver, bom, quanto é que ele está hoje, eu vou montar a carteira hoje, então tenho esse valor e vou montar essa carteira. Bom, esse fundo KNSC11, ele está 8,90, tá, a cota. Bom, então eu vou comprar 9.375 cotas dele e vai dar os 83.000. É um fundo, já vi que é um fundo lá que atende os meus objetivos, ele vai ficar diversificado com outros e ele vai então compor. Depois eu vou ver outro fundo, aí vem outro código. Tá? Tem vários aqui, isso aqui é só uma referência a título de exemplo, tá? Não é uma indicação de compra, é bom que fique bem claro para todo mundo. Tem lá o BTLG11. Bem, se eu dividir então os 83.000, que é uma parte do 333, pelo valor da cota de R$100, eu então vou ter um conjunto de X valores de cotas do fundo BTLG. E assim faço para os outros tickers, né, de como se faz isso e como se utiliza para então receber aluguéis. Tá? Bom, não vou entrar em detalhes aqui, mas você pode ver lá nessas plataformas o que compõe cada um deles. Por exemplo, o XPML11 é um fundo de shoppings e ele tem 15 ativos em 7 estados brasileiros, para você ter uma ideia da diversificação. Bom, por fim, quase terminando, uma coisa importante é que a variação diária das cotas, você tem variação diária, e isso tem, na verdade, volatilidade. E os fundos, como um imóvel, tá, ele tem a valorização do patrimônio. No imóvel é mais fixo, né, então é mais constante. Nos fundos imobiliários tem variações diárias, então tem momentos de oscilação que é a chamada volatilidade. Então é bom pensar que isso é um investimento de longo prazo. Tá? Então, no longo prazo, essas oscilações elas tendem a se ajustar e estabelecer uma média, né, em que os crescimentos são maiores do que os declínios, né? E nisso aí você vai observando, vai analisando e vê se todos eles seguem isso. E, eventualmente, tem alguns que não performam tão bem, você é obrigado a revisar e mudar. Bom, basicamente, além disso, saber que comprar tem que ter alguma análise. Então, busque informações, busque ajuda, porque não é só chegar e comprar, tá? Você tem que ver também outras coisas como o preço. O preço é super importante. Se você comprar um fundo caro, você tem o risco dele ter oscilação grande e ele cair, né, naturalmente. Então, a hora de comprar e comprar dentro de um preço barato, tá? Você tem menos risco de oscilação e de perdas. E isso é, na verdade, uma coisa que muitas pessoas se assustam. Conclusão. Tá? Só entre em fundos imobiliários ou investimentos que sejam de renda variável, tá? Se você souber como funciona, tenha essas informações que eu estou deixando aqui e que você, então, já tenha antes feito a sua reserva de emergência. Porque a reserva de emergência é para garantir os momentos de solavancos e momentos de necessidades. E esses fundos, você pode ter momentos que eles não estão favoráveis para você resgatar, embora eles tenham liquidez a qualquer momento. Bom, uma coisa super importante é a diversificação. Como estratégia, ele tem diversificação, são investimentos de longo prazo e é uma forma, então, de viver de renda recebendo aluguéis, tá? Bom, no dia a dia, então, para simplificar e para concluir de vez, tá? No dia a dia, se você está começando, a facilidade é que com pequenos valores que você tem, economizando um pouco mais, tá? Gerando, por exemplo, ganhos por não gastar uma saída fora, um restaurante ou, enfim, um presentinho, você tem, então, um dinheirinho que está entrando lá para fazer essa formação de capital.
Tira a palavra dinheirinho porque é pejorativo. Dinheiro é algo sério. Dinheiro não é dinheirinho. Tá? Eu não gosto dessa palavra.